A gente vem fazendo realmente um trabalho dentro da questão social mais voltado a essa questão de trabalho infantil, né? É uma questão bem discutida hoje em dia, porque todo mundo fala a questão que é melhor trabalhar do que roubar, né? Mas isso serve para adulto, não para criança nem para adolescente, né? Eles estão aí, tanto as crianças como adolescentes, justamente para viver a sua infância, sua juventude em plenitude, né? E dentro desse momento especial na vida de cada um deles, de estudar, de se formar, sair do círculo de pobreza, né? Porque a questão do trabalho infantil é que esse círculo se perpetua. A criança deixa e o adolescente deixa de se profissionalizar, né? E acaba muitas vezes, então, perpetuando o ciclo de pobreza assim dentro da família, né? E a secretaria tem diversos programas também que dão esse suporte no caso de identificação desse trabalho infantil, né? E passam também a oferecer alguns serviços dentro dos CRAS e dentro dos CREAS, nesse sentido, para que a criança tenha de volta a sua infância e a sua juventude. Tudo bem. É bom dar uma sacudida no pessoal, que lugar de criança é na escola, é no lazer, é no acolhimento da família, e porém, quando isso não acontece, nós temos uma estrutura legal, nós temos órgãos com conselho tutelar e nós temos secretarias como desenvolvimento social para enfrentar esse problema. Secretário João Alexandre, bom dia. Bom dia, Toné, Tomás, especialmente a todos os ouvintes da Rádio Vale, né? É um prazer estar aqui informando ao público. Então nós temos este trabalho, né, que é realizado pelo PET, trabalho Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, e tem algumas atividades que estão sendo realizadas e são perenes, né, são realizadas o ano inteiro, né, pela Miroslávia e pela Patrícia. E elas, então, têm como objetivo trabalhar essa questão do trabalho infantil. Como a Miroslávia já falou, a criança e adolescente devem estar na escola, devem brincar, né, e não trabalhar. E essa legislação, certamente, ela é importante, que determina que as crianças e adolescentes estejam na escola ou brincando. É importante porque é solidamente fundamentada em pesquisas científicas, né, que determinam que, para o futuro das próprias crianças, dos próprios adolescentes e da nossa nação, importância, né, de estudarem, de brincarem, se socializarem, né, para ter um futuro melhor e, consequentemente, né, a nossa própria sociedade. Né, Tuna? Queria que a Solange Patrícia depois participasse do programa, ela que ficou sentada ali atrás da câmera. Vem cá, Solange, por favor, secretário, faz a gentileza. Tem cadeira aqui, mas vamos fazer uma troca de cadeiras aqui. Solange, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Explique para nós. Bom, primeiramente, bom dia, né? É um prazer estar aqui com vocês. Bom, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, ele vem, né, no sentido de conscientização, né, de que as crianças devem estar na escola, ter o seu pleno desenvolvimento e segurança garantidos, né, e que e o entendimento também do trabalho infantil de que a criança pode, sim, contribuir nas tarefas de casa, de acordo com a sua idade, claro, né? Lavar uma louça, arrumar seu quarto, arrumar sua cama, mas não trabalhar para se subsistir, né? Se sustentar. Seria nesse sentido. Ou seja, é um trabalho voluntário dentro das tarefas, divisão de tarefas da família, mas sem visar remuneração, sem contrapartida financeira. Exatamente. A criança não pode deixar de ter o seu pleno desenvolvimento, de frequentar a escola para estar trabalhando, né? Isso. Esse final de semana eu revi um filme, já tinha visto, um filme da vida de Chico Xavier. Recomendo para todo mundo, é um filme brasileiro assim, muito bem feito, na minha opinião, com a simplicidade que nós temos. E num dos momentos do filme, o Chico Xavier menino, trabalhando como se fosse um adulto numa indústria de confecções, de tecido, na verdade, de fabricação de tecidos. Imagina, mas um pequenininho. Eu estou pensando ali que ele devia ter uns 8, 9 anos de idade, trabalhando igual aos adultos. Me chamou a atenção isso. E agora eu vejo o nosso tema sendo tratado aqui.
Diz aqui na cartilha de combate ao trabalho infantil, sociedade responsável não rouba a infância de ninguém. Miroslav é uma expressão forte, rouba. A gente colocou justamente para dar esse impacto e fazer com que as pessoas reflitam um pouco a respeito, né? Hoje, assim, algumas pessoas me questionam, mas existe trabalho infantil em Cachoeira? Existe. Existe em quase todos os municípios, no país inteiro, né? Isso é uma questão bem discutida pela Organização Internacional do Trabalho, né? E o que acontece? Muitas vezes esse trabalho infantil ele passa desapercebido por nós na cidade, né? Esse final de semana, até comentava ontem, não sei se alguém acompanha a página no Instagram do Cachoeira Zona Norte, se não me engano. Apareceu menor, faz sucesso vendendo drinks. Então, assim, ó, perante a sociedade, olha, o rapaz está tentando aí, né, um trabalho e tal, e por que impedir esse trabalho? Só que, assim, ó, é possível algum tipo de trabalho dentro do jovem, né, especialmente na questão do jovem aprendiz, com todas as características de um trabalho que não vá interferir na sua vida social, no seu desenvolvimento, na escola. A questão de vender drinks, é uma bebida alcoólica. Então, assim, ó, num primeiro momento, tu lê aquilo, a comunidade pode olhar aquela notícia como uma notícia boa. Mas nós, do PET, a gente já avalia de outra forma, né? É um primeiro contato dele como menor, junto às bebidas alcoólicas, mesmo não sendo à noite, que é proibido, né? Um trabalho noturno. Mesmo não sendo à noite, eu acho, na minha visão, que isso interfere um pouco e talvez até influencie em algumas outras questões. Mas são questões a serem discutidas, não só Cachoeira, como em vários municípios. Existe essa cultura de que é melhor estar ali vendendo ou fazendo alguma coisa. Mesmo crianças pequenas no carnaval vendendo cerveja. Só que esse não é o correto, exatamente, né? Então, a gente tenta fazer esse trabalho de formiguinha, mas a gente faz. Eu acho, eu sempre me chamou a atenção, isso não é de agora, que quando se fala de estatística de emprego, de trabalho, né? De trabalho, não vou falar de emprego, de trabalho. Trabalho com amplitude, porque não só as pessoas que têm carteira assinada estão trabalhando. Os profissionais liberais, os autônomos, como a gente chama, né? Também são trabalhadores. Então, nesse espectro, a estatística do Ministério de Trabalho e Emprego diz que a força de trabalho brasileira, ele é avaliado, no total de mais de 200 milhões de brasileiros, dos 15 aos 60 anos. Então, mais de 60 anos, aí tem um pouco de aversão aos idosos, né? Já estariam fora, e os 15 já estão dentro. Quando eu vejo que nós temos limitação, vocês estão dizendo aqui, de que 15 anos não pode estar trabalhando ainda. Poder até pode, mas dentro da questão de jovem aprendiz, sim, né? Sim, mas dentro de um programa, com assistência, exatamente, com curso, horário, né? Horário. Um local saudável, né? Que não interfira na formação da criança, né? Não em bares, em atividades assim que sejam insalubres. Então, é nesse sentido que a gente trabalha, Ronaldo, sabe? É uma questão bem difícil tu tocar nesse assunto. Mas, assim, ó, nós temos dados já em Cachoeira. O PET não conseguiu ainda fazer esse diagnóstico, mas a gente vai conseguir fazer esse diagnóstico de Cachoeira, porque eu tenho informações de que tem municípios com em torno de 3 mil habitantes que tem 40, 50 casos, né? Eu pesquisei aqui, eu tenho usado, né? É uma ferramenta que está disponível. Sim. Claro que a gente tem que usar criticamente. Claro. A inteligência artificial. Aí perguntei aqui, a pergunta foi bem simples, né? Perguntei, existe trabalho infantil no Brasil? Provocação, né? E me responde aqui a inteligência artificial que eu pesquisei. Diz aqui que dados do IBGE apontam cerca de 2.500.000 pessoas e adolescentes trabalhando no país. Seriam abaixo dos 17 anos. Eles consideram que 17 anos já poderia. Seria 16 anos para baixo. Então, eles falam aqui de um trabalho infantil proibido, lista do TIP. E aí, Solange, o que é isso? É a tipificação, né, do trabalho infantil, incluindo as piores formas, né, de trabalho infantil.
que daí incluem tráfico de drogas, própria prostituição, né? O abuso sexual infantil. E aí são elencados nessa lista todas as formas de trabalho infantil. Bem. Então tá, olha aqui, ó, são dados sérios, gente. A data a ser registradas, quando me passaram a pauta aqui, botaram celebrando, viu, Tomás? Eu não acho que Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil seja celebração. Né? Não, eu realmente acho que não. É registrando. Registrando. Veio com celebrando aqui, como se fosse uma comemoração. A celebração, no caso, foi posta como a lembrança, né, do dia que tem que se evitar o trabalho infantil. É isso que nós temos. Então, essas datas são colocadas no calendário, o pessoal às vezes acha estranho, mas a verdade é para parar, sentar e pensar. Né? O trabalho infantil é bom, como a dona Miroslava estava explicando. Aparentemente seria ótimo uma criança, mas e o futuro dela? E a escola? Se nós já temos um regramento a partir dos 14 anos. Aliás, já que eu estou com uma professora aqui, a Miroslav, estranho muito, né, que o pessoal da Secretaria de Educação do município, quando vai fazer busca ativa atrás das crianças que obrigatoriamente têm que estar a partir dos 4 anos numa escola de educação infantil, os pais, os responsáveis, dizem que não sabiam que tem uma lei que obriga. Há tanta desinformação sobre a educação e por que não haveria sobre evitar o trabalho infantil. Realmente, assim, ó, é um trabalho que a gente tem trilhado, Ronaldo, assim, é bem difícil, sabe? Porque muitas pessoas não dão, assim, a devida dimensão desse programa. É um programa muito interessante, é um programa que tira essas crianças da rua. E a gente também, nesse sentido, da parte educacional, é justamente o projeto que a gente tem agora, que a gente vai iniciar a partir de julho, nas escolas, que é o projeto Catavento. O que consiste o projeto Catavento e por que Catavento? Catavento porque representa a sinergia, representa os nossos 5 continentes, é um trabalho amplo, é um trabalho que precisa de movimento. Por que movimento? Movimento porque vai se levar essa informação. É um dos eixos do programa, que é um dos mais importantes, ao meu ver, informação e mobilização, que é levar para a sociedade, para a comunidade, o porquê que a gente entende que trabalho infantil prejudica a criança. Então, nós temos o projeto Catavento agora, que nós vamos levar a cartilha que eu te passei, para todas as escolas da rede municipal, porque a escola é uma porta de entrada para a gente descobrir o trabalho infantil. Quando a criança se evade, alguma razão existe, né? E algumas vezes essas são as questões, né? Ou é um trabalho na lavoura, especialmente nas escolas rurais. Nós temos casos na 8ª coordenadoria que me passado por uma funcionária lá, que a gente conversa muito a respeito dessa questão de trabalho infantil, nos casos de intoxicação na lavoura, de mutilação. Então, são casos, às vezes, bem graves, assim, né? E na cidade, muito mais a questão do tráfico de drogas, prostituição infantil e trabalho doméstico também. Muita criança deixa de ir na escola para ficar em casa, né? Cuidando da casa, cuidando do irmão, cozinhando no fogão. Então, assim, são coisas bem, bem complicadas, que para nós ainda está meio difuso assim na cidade. Nós não conseguimos ainda colocar a dimensão da importância desse trabalho.